Cuidado, a ansiedade continua nos fazendo adoecer. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Lucas 12, 22, 23 e 25. Estejamos em alerta quanto às preocupações com aquilo que não aconteceu e pode nem acontecer. Este capítulo do Evangelho de Lucas é cheio de advertências de Jesus. É comparado a uma estrada bem sinalizada que norteia quem a trafega. É interessante estudarmos todo o capítulo, no entanto, hoje gostaria de me deter em algo que tem aprisionado e paralisado muitos em nosso meio: a preocupação, também chamada de ansiedade. Esta é uma grande ladra da saúde emocional. Preocupar-se é ocupar-se antecipadamente com algo que não aconteceu e pode nem acontecer. É interessante observarmos que o fazendeiro mencionado nos versículos anteriores ao contexto se preocupava por ter bens demais, enquanto a preocupação dos discípulos no contexto era por não ter o suficiente. Já falamos sobre isto muitas outras vezes, mas é sempre oportuno voltarmos a este assunto, pois a cada dia nascem novas gerações de ansiosos. As duas situações mencionadas são repreendidas por Jesus. E quanto a nós, com o que nos preocupamos tanto? O que será que o Senhor deseja ministrar ou continuar ministrando aos nossos corações através desta palavra? Há um cuidado constante que devemos ter para não nos deixar enredar nas teias da preocupação e da ansiedade. Essas teias têm nos emboscado em cada curva do caminho, quando somos surpreendidos por situações que nos deixam sobressaltados, com aquele frio na alma e nós na garganta. Gostaria de lembrar mais uma vez e deixar bem claro que quando trato deste assunto, não significa que estou livre de sentir preocupação, angústia ou ansiedade. Muito pelo contrário, ainda estou em obras também nesse sentido. Essa palavra fala primeiro ao meu coração e depois aos corações daqueles que a recebem. Sei que este é um gigante do qual tenho que me livrar em nome de Jesus Cristo e chegarei lá na força que o Senhor supre. É terapêutico falar do que nos assombra. Estamos todos em pleno processo de libertação desse gigante pavoroso que tem assombrado os nossos dias e noites e postergado as nossas vitórias. A preocupação tem sido a causa de muitas enfermidades físicas e emocionais. Examinemos juntos as escrituras sobre este assunto. O texto nos instrui que o corpo é mais que os alimentos e as vestes. A nossa ansiedade não muda o quadro, a situação, mas maximiza sintomas como os temores por dentro, baseados nas lutas por fora. Em certo grau, a preocupação pode até ter seus efeitos positivos, como, por exemplo, o senso de responsabilidade, as cargas que inevitavelmente transportamos e como lidar com elas. No entanto, quando ela assume proporções sufocantes, essa preocupação ansiosa pode gerar depressões profundas e outras tantas patologias que não poucas vezes nos têm assolado. De onde vem tudo isso? Qual a fonte de uma ansiedade tão grande que nos leva às mais diversas patologias? Creio que, embora não seja um especialista, suponho que o medo pode ser, sim, o grande vilão dessa cadeia destrutiva. Não é sem razão que o Senhor nos adverte tantas vezes em sua palavra contra ele. Lutas por fora teremos sempre, temores por dentro sempre nos assaltarão. Aliás, eles trabalham em conjunto. O grande diferencial aqui é a forma como lidaremos com esses embates, quer que sejam internos ou externos. A questão aqui é como anda a nossa fé no Cristo. Ela é a mais potente arma de guerra que nos levará à vitória contra esses gigantes que nos assolam. O medo é tão letal que o Senhor nos adverte sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse. Não podemos deixar que as úlceras, as gastrites e todas as síndromes que têm surgido em nosso tempo deponham contra a nossa fé.
como as grandes insígnias de nossas inseguranças, preocupações e ansiedades. Lutemos para não sermos associados com os incrédulos no que tange às preocupações deste mundo. Cuidado com o que temos escondido em nossos depósitos espirituais. Priorizemos, o reino de Deus e sua justiça e não permitamos que a preocupação destrua nossa capacidade de pensar nas grandes e muito preciosas promessas de Deus. Impeçamos a todo custo que ela engane as nossas emoções com pensamentos que não procedem de Deus, nem deforme a nossa perspectiva de vitória. Avancemos com a mesma esperança do profeta Naum. Ele diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Tão somente confiemos nos agires soberanos do Senhor nosso Deus, e vivamos o agora dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.